Essa terceira parte, ela no texto está como a última expressão. Nós vamos ler o verso 15, 16, mas o fundamento, né, que nós estamos usando é o verso 17, que é o texto que vai mostrar os fundamentos da oração de Paulo. Então, na primeira reflexão, eu me detive na pessoa a quem Paulo dirigia as suas orações. Paulo dirigia as suas orações a Deus Pai. Não era a Deus Filho, mas era a Deus Pai. Certamente, por um único caminho, que é o Deus Filho. Depois nós vimos que Paulo ele usa uma expressão para descrever o Deus Pai como a origem de toda a glória, não como um Deus glorioso, mas o Deus que dele sai toda a glória. Por isso, nós gastamos um tempo refletindo no Pai da glória, que também está aí no verso 17. Então, primeiro no Senhor Jesus, em Deus o Pai, a quem ele dirige a oração, depois no Pai da glória, a quem ele descreve Deus como aquele que é o glorioso. E hoje, como eu mencionei, então nós vamos ficar na última expressão, sabendo que no próximo domingo a gente compreende que nós só podemos, nesse momento de oração, nos dirigir a Deus em nome de Jesus, ver em Deus o Pai da glória, quando nós tivermos pleno conhecimento de Deus. E esse pleno conhecimento de Deus só podem vir com as duas expressões que antecedem o pleno conhecimento, que será a reflexão do próximo domingo, que é sabedoria e revelação. Então ninguém se dirige a Deus em oração em nome de Jesus Cristo, ninguém adora a Deus como Pai da glória, e ninguém chega ao pleno conhecimento de Deus se não for através desse Espírito que Paulo diz de sabedoria e de revelação. Então eu quebrei essa cadência textual, porque hoje o certo era falarmos sobre sabedoria e revelação, mas nós vamos gastar hoje para então analisarmos esse pleno conhecimento. Por favor, Ademar, me auxilie na leitura. Por isso também, eu, tendo ouvido respeito da fé de vocês, da fé que vocês têm do Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Lembrem-se, irmãos, nós estamos diante de um texto que Paulo está orando pelos cristãos de Éfeso. Paulo não está orando por quem não era cristão. Pelo contrário, Paulo está orando por aqueles irmãos que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, que puseram a confiança deles no Senhor Jesus Cristo, e Paulo vai dividir essa oração, como está aí no verso 15, 16 e 17, de duas formas. A primeira forma que ele usa no momento de oração é que ele se dirige a Deus nos versos 15 e 16, fazendo um momento de adoração, de louvor, de gratidão, louvando a Deus pela vida daquelas pessoas que haviam se convertido. No verso 17, como vocês percebem, Paulo vai dividir esse período de oração, usando esse segundo momento para fazer algumas petições. Agora, é engraçado, ele está orando e pedindo para que estes irmãos
que já se converteram, esses irmãos que foram selados pelo Espírito Santo, esses irmãos que já estão destinados, carimbados, selados para ir ao céu. Paulo está se dirigindo a eles e orando para que eles tivessem o quê? Pleno conhecimento de Deus. O que a gente percebe nessa oração de Paulo? A gente percebe uma coisa muito fantástica. Por mais que a gente já esteja no Senhor, por mais que a gente já tenha sido selado pelo Espírito de Deus, tenha nascido de novo, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que já basta, que já é o suficiente. Às vezes eu percebo assim que muitas pessoas não gostam muito da escola bíblica dominical, porque talvez elas já conhecem o assunto que vai ser falado, mas ninguém sabe tanto que não necessite de aprender mais. Aqui o Paulo está deixando claro, estes irmãos aqui já haviam experimentado a salvação. Aparentemente eles já não estavam aos nossos olhos condicionados ao céu e agora vivessem de modo tranquilo e sem nenhuma dedicação a buscar o conhecimento de Deus. Então a gente percebe aqui que Paulo ele não está feliz em apenas ver os irmãos salvos, ver os irmãos selados. O desejo de Paulo ao escrever não só aos irmãos de Éfeso, mas se vocês observarem em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, ele sempre vai fazer esta petição: que estes irmãos sejam ou cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Se ele se dirige àquelas igrejas com esse desejo, nós que somos leitores da carta, também nos incluímos ao desejo e à petição de Paulo. O que é que nós precisamos entender é que Paulo está dizendo que a vida cristã, ela é dinâmica. Ela não é uma vida estática, onde eu fui salvo e daqui para frente eu já não preciso mais de estudar a Bíblia e de orar ao Senhor e de buscar o conhecimento do Senhor. Quantas pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos, 30 anos, se fossem contar o tempo, já davam para se aposentar. E ainda continuam como recém-nascidas, crianças. Vão para o céu? Vão para o céu. Por quê? Porque foram alcançadas, foram seladas pelo Senhor. Mas continuam crianças. O que é que Paulo não queria com a igreja de Éfeso e com todas as igrejas que ele escreve as cartas e que ele não quer que aconteça comigo e com você? É que fiquemos parados apenas nesse momento em que a gente está. A intenção dele nessa dinâmica em mostrar que, ainda que sejamos salvos, precisamos crescer espiritualmente, crescer de fé em fé. E esse crescimento, ele vai acontecer quando nós buscarmos o conhecimento de Deus. Ninguém cresce sem buscar esse conhecimento, esse amadurecimento de Deus. Então, sempre devemos fazer esta pergunta. Hoje, estamos mais maduros do que ontem? Espiritualmente, porque na idade sim, claro, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, vai amadurecendo. Esses dias atrás mesmo eu fui ver um vídeo aqui que foi um momento de apresentação das crianças, e quando eu fiquei de costa para a igreja, eu olhei aquele negócio aqui na minha cabeça, eu falei, mas que buraco é aquele?
E é o tempo que vai fazendo isso. Eu até pensei já de pedir emprestado do Ricardo aquele kipá, quando for apresentar, para eu virar assim. Ó, olha só para vocês verem, é o estrago que o tempo faz. Está vendo? Agora, isso é sinal de amadurecimento. Amadurecimento na idade. Na velhice, está certo que aquele que não é careca também está amadurecendo, mas tem uns que ficam com cabelo branco, né? Por isso que não adianta pintar cabelo. O homem que pinta cabelo está escondendo o orgulho que a Bíblia diz que chama aqui as cãs, é honra. As cãs é o cabelo branco, é honra para o homem. Então, não adianta. A gente tem que olhar para essas partes e observar que Paulo está querendo mostrar a nós que o cristão precisa amadurecer. Então, por que é que Paulo está pedindo pleno conhecimento se esses irmãos já estavam preparados para ir ao céu? Por que ele pede pleno conhecimento? Primeiro, porque a conversão não é um fim em si mesma. Quando eu me converto, não significa que acabou aí a minha corrida, ou o meu crescimento, a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento, a conversão, é o começo da caminhada. É isso que Paulo está querendo dizer. Quando ele pede pleno conhecimento a gente que já foi selada com o Espírito Santo e salva, ele está querendo dizer, olha, vocês agora deram o primeiro passo. Continuem na caminhada. Porque Paulo, ele compara sempre o novo nascimento, a conversão, como se fosse o nascimento de uma criança. Nós somos crianças espirituais quando nascemos. É como aquela mãe que pare o filho, aquele bebezinho, ele, na verdade, quando ele nasce, não é o fim dele ali. Pelo contrário, é o começo da vida. Por isso que ele já sai chorando, porque ele sabe que tem uma trajetória difícil pela frente. E quando não chora, a Tânia e as outras médicas dão um tapinha na bundinha dele para ele chorar. Acorda para a vida. Aquele tapinha é acorda para a vida. Começou a dificuldade, começou o problema. Por isso que não adianta crente chegar a orar pedindo para Deus eliminar problema. Não vai eliminar problema. Para eliminar o problema, você tem que morrer. Você quer morrer, ele vai eliminar. E morrer ninguém quer. O problema é o caminho para o crescimento. Toda dificuldade é uma oportunidade que Deus está nos dando para crescermos. Por isso que Paulo está escrevendo a esses irmãos de Éfeso nesse sentido. E Paulo está desejando a eles e desejando a nós que busquemos todas as possibilidades possíveis que estiverem diante de nós, que proporcionem-nos esse vislumbre maior do panorama dessa glória de Deus, desse Pai de glória. Esta é a intenção de Paulo. Então, o nosso alvo sempre será esse que Paulo vai descrever aqui em Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, a parte A. Olha só, é Paulo dizendo isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançado para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha bem, esse homem não poderia dizer assim, ó, já fui alcançado, conheço tudo, não preciso mais estudar a Bíblia, não preciso mais buscar a Deus em oração. Ele conhecia muito mais do que todos nós juntos aqui. Todos nós juntos aqui não chegaríamos no conhecimento que Paulo nesse momento aqui tinha, tanto de teologia quanto de Deus.
Então, o que ele está querendo é que esses irmãos tivessem pleno conhecimento de Deus. Aí a gente percebe que essa petição de Paulo, ela vai revelar a gente duas verdades. A primeira verdade que essa petição de Paulo vai nos revelar é a ordem certa dos nossos pedidos. A ordem certa das nossas orações. Então, a ordem certa primeiro da oração: chegue a Deus em louvor, em adoração, em quebrantamento, em arrependimento, em gratidão. Chegue-se primeiro a Deus assim. Esta é a ordem certa. E nesta ordem certa, nos momentos de petição, também Paulo usa uma ordem certa. Vocês percebem que ele não está pedindo para esses irmãos serem mais santos? Paulo não está orando para eles serem felizes. Paulo não está orando para que eles fossem alegres, para que eles tivessem sucesso profissional. Paulo não está orando para que os sonhos desses irmãos fossem realizados. Paulo não está orando para que os projetos daquela igreja, daquele pessoal de Éfeso, saísse do papel e acontecesse. Paulo não está orando por isso. Paulo não está orando nem pela prosperidade financeira desses irmãos. Está muito claro no texto. Hoje, lamentavelmente, não se ensina mais Bíblia. Há um emburrecimento através de testemunhos que contam experiências, e experiências que contradizem a própria Bíblia. E as pessoas querem é chorar. Vem com cada testemunho que dá até medo de ouvir. É igual quando dizem assim: olha, vai vir em tal igreja um ex-macumbeiro. Rapaz, eu já nem vou nesse negócio. Aí o cara gasta 2 horas para falar do Satanás, do que ele fazia lá no centro. E aí as pessoas saem dali com mais medo de Satanás ainda. E 2 minutos ele fala, e depois Cristo, e aí ele fala: eu fui para Cristo, não é nem Cristo que o alcançou, é ele que foi. Ele foi até Cristo e agora ele é crente. Deus abençoe, amém. Vão em paz. Saiu dali temendo mais quem? Mais Satanás. Então, a gente tem que observar que Paulo, ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, o desejo meu é que vocês não bebam de fonte de água suja. E pleno conhecimento só vai ter aquele que bebe de fonte de água limpa. Lembram que a maior revolta de Deus contra o povo de Israel quando usa Jeremias era justamente esta, porque ele diz: eu, Senhor, quero dar água limpa para vocês, mas vocês insistem em beber água das cisternas rotas, sujas, que vocês mesmos cavam. Então esta é a maior dificuldade. Porque triste para nós, mas a maioria dos púlpitos hoje mais parecem um picadeiro de circo do que um lugar onde foi separado, foi santificado para a exposição da santa e bendita palavra de Deus. Hoje, lê-se a Bíblia. Olha, é difícil, né? Mas quando você senta para ouvir uma pregação que a pessoa lê a Bíblia e ela vai para outros caminhos longe daquele texto que foi lido, e vai e some, você nunca mais alcança essa pessoa, porque ela sai de um jeito que, se você for, você perde até a volta para casa. E nós estamos vivenciando esse momento difícil.
Como que nós vamos conhecer a Deus se não for através de mensagens expositivas? De mensagens em que você pega o texto e fica preso no texto, nas palavras do texto, para tentar entender o que é que o apóstolo, o que é que o autor daquela carta, daquele texto está querendo transmitir a nós. Então, é isso que Paulo está querendo. E não tem como, irmãos, crescimento, se não for através da exposição da palavra de Deus. Eu fico pensando, na época de Jesus, quando os vendilhões começaram a comercializar dentro do templo, ele chegou, virou as mesas e deu chicotada. Eu não sei qual seria hoje a reação dele, se chegasse nas igrejas hoje. Na época, os judeus o crucificaram, hoje seriam os cristãos. Muitos cristãos iriam crucificá-lo. Então, nós estamos vivendo um momento muito triste, porque a hora presente é incentivar as pessoas a buscarem o secundário e não aquilo que é primário. Hoje o incentivo é satisfazer, é descobrir um mecanismo que os seus desejos se realizem. E quando não se realiza, a gente faz como nós cantamos, a gente culpa a Deus. Porque não aconteceu do jeito que nós imaginávamos. Não é isso que aquela música que nós cantamos que diz, me leva para casa? E graças a Deus que nós temos um Deus cheio de misericórdia, que nos enche de problemas e lutas, para que a gente aprenda e cresça nesse contexto tão difícil que é a vida. A segunda verdade que a petição revela é a necessidade primária. Então, qual foi a necessidade primária na petição de Paulo? Como eu disse a vocês, que estes irmãos de Éfeso conhecessem ou tivessem pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus. Qual é a maior causa dos nossos problemas, irmãos? A maior causa dos nossos problemas não são os outros. Não são os outros. A causa dos nossos maiores problemas deriva-se de que nós corremos em busca dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Você observa no casamento, por exemplo. A pessoa vai casar, ela está querendo casar. Ela não ora a Deus pedindo uma direção, pedindo que o Senhor mostre a pessoa que Ele tem preparada. A pessoa que encontra primeiro, dependendo da idade, né? Você vai naquela escala lá que o salmista tem. Quando está com 25, a pessoa está lendo aquela parte do salmo, esperei com paciência pelo Senhor. E vai indo, vai aumentando a idade, ela vai se desesperando mais. Aí quando está com 30, apressa-te, Senhor, em me socorrer. E vai indo, vai indo. Aí quando chega já perto dos 35, ela já diz, de maneira nenhuma, aquele que vier a mim eu lançarei fora. E aí é nessa que ela vai embarcar.
Então nós devemos tomar bastante cuidado com essa ideia, porque os nossos pedidos, quando são contrariados por Deus, nós devíamos glorificá-lo. Porque temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos guarda. Então, quando nós corremos em busca das nossas necessidades, em vez de partirmos na busca, na direção de Deus, da vontade de Deus para nós, a gente vai errar. Porque hoje existem grandes profissionais aí com frustração. Você olha profissionais que procuraram a profissão, não pela vocação de Deus, não por aquilo que Deus lhe estava conduzindo. Eles procuraram a partir de uma pesquisa de mercado. Qual a necessidade maior do mercado? Qual é o desejo do meu pai, da minha mãe? E eles se dedicam a fazer aquilo e buscar aquilo e conquistar aquilo, não porque eles estão indo na direção de Deus, mas porque eles querem satisfazer o pai, porque eles querem uma profissão que dê dinheiro. Vão se frustrar. É uma bobagem as pessoas acharem que médico, né, vai resolver os seus problemas. Eu estou para te dizer que vai aumentar os seus problemas. Porque um erro seu, a primeira coisa, você vai parar no tribunal. Se um médico errar, quem quer passar na mão de um médico que vai errar justamente na cirurgia do coração que vai fazer em sua vida? Percebe? Então, hoje, as pessoas estão procurando as profissões, não porque elas foram vocacionadas para aquilo. Nós devemos analisar, irmãos, e perceber que a maior parte dos nossos problemas é porque nós não estamos buscando a vontade de Deus para nós. Quantas pessoas que são felizes na profissão que elas exercem? Por quê? Porque aquela é a vocação delas. Então, evite problemas. Evite problemas. Quer ser realizado? Você quer ser uma pessoa realizada? Espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente? Só tem um jeito. É no Senhor. Como nós também cantamos. É no Senhor. Não existe realização, satisfação em todas as áreas fora do Senhor. Qual é então a maior necessidade humana? A maior necessidade humana é do conhecimento pleno de Deus. Eu e você temos uma grande necessidade, e essa é conhecermos a Deus. Por isso que Paulo orava por aqueles irmãos que já estavam salvos, que eles tivessem pleno conhecimento, porque esta é a necessidade primária do cristão. Paulo orou assim. Mas isso foi só Paulo. Jesus também orou assim. Olha, João 17:3 e João 1:18. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 1:18. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai. Imagina. Qual é a nossa maior necessidade, irmãos? Pelo que é mesmo que temos orado? Jesus está mostrando que a nossa maior necessidade é que conheçamos a Deus. Paulo está orando pela igreja para que conheçam a Deus. E por que nós insistimos em orar?
pedindo essas coisas que temos pedido? Que conhecimento é esse que Paulo quer ou pede para que aqueles irmãos tivessem de Deus? Que conhecimento é esse? Primeiro, conhecimento teórico, também. Por que conhecimento teórico? Pense em um crente que não conhece Bíblia. Vai ser enganado, facilmente. Quantos crentes que dizem, né? Como está escrito, diga com quem andas que direi quem tu és. Está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não, mas isso é bíblico. Rapaz, só se for na dos mormons. Ou não sei em que Bíblia que está isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Está na Bíblia. Cara, não, onde que está isso? Então, por isso que é necessário que a gente tenha, sim, esse conhecimento teórico das Sagradas Escrituras. É triste, mas o que tem de cristão que não sabe quantos livros tem na Bíblia, como que a Bíblia está dividida. É triste isso. É muito triste. Agora, se você for perguntar para ele das novelas, ele sabe tudo. Se você for perguntar a ele da política, rapaz, ele fala tudo. Ele conhece mais Bolsonaro do que Jesus. Ele conhece mais quais outros políticos aí, para eu não ficar só no Bolsonaro, nós já vamos dizer que eu estou fazendo apologia aqui. Hã? Não ouvi. O Cabo da Silva. Aí, ó. Cabo Silva. Cara, Cabo da Silva, olha só o estilo. E fala, parece que é crente, né? Então, é esse conhecimento que vai mudar a nossa vida? Por que que a gente corre atrás do conhecimento teórico, da nossa profissão com tanto afinco, com tanta dedicação, mas quando se refere ao conhecimento espiritual ou teórico da espiritualidade da Bíblia, nós não nos damos com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com a mesma força? Por quê? Vou aprender os 66 livros da Bíblia. Isso aí não dá futuro, não. Tem gente que diz assim. Fica aí, então, analfabeto bíblico. Fica. Vai para o céu? Vai ainda. Um negócio desse ainda vai para o céu. Só Deus mesmo, né? Mas Paulo restringe aqui esse conhecimento teórico a algo que precisa também ser exato, precisa ser preciso, precisa ser certo, experimental. Não basta só ficarmos no teórico. Por isso que ele chama esse conhecimento de pleno conhecimento. Pleno significa total, teórico, mas também experimental. Porque tem uns que sentem Deus, e quando eles vão descrever esses sentimentos que ele tem de Deus, contraria a teoria bíblica. Então não é de Deus, porque não há relação, não há contato. Pelo contrário,
o conhecimento experimental que a pessoa está tendo, que são essas sensações, é como se fosse o positivo, o negativo. E o teórico, quando você coloca essas duas fases aí, você vai gerar um curto-circuito, porque o experimental é negativo e a Bíblia como positivo, quando rela os dois fios, vai fechar curto, não bate. Então o Paulo está assim preocupado. Aí você pode dizer, mas eu não tenho capacidade mental, intelectual. Irmão, se você for um deficiente mental, tudo bem, você está liberado disso. Se você estiver rasgando nota de 100, está liberado. Tem alguém aqui que está rasgando nota de 100? Não, não é? Então, todos aqui são obrigados a conhecerem teoricamente este livro. Porque Paulo está escrevendo aos irmãos de Éfeso, como eu disse na introdução, a maior parte dos membros daquela igreja eram escravos, eram iletrados. Eram iletrados. E Paulo está dizendo, conheçam, dê o jeito, dê os pulos. Dê os pulos. E essa é a minha frustração como pastor. Claro que é. Por quê? Eu tenho certeza, todos aqueles que dão aula, que fazem uso desse púlpito, têm essa mesma frustração. Você estuda, se dedica para trazer um alimento. E aí, quando você oferece o prato, ainda sai daqui cuspindo no prato. Ih, mas de novo aquele negócio. Ah, meu Deus do céu. Você já sabe tudo? Vem aqui, eu quero aprender com você, eu quero sentar ali, ficar te ouvindo. Mas não vem trazer asneira. Essa é a maior frustração. Maior frustração por percebermos que todos nós temos livre acesso à Bíblia. Você tem Bíblia lá na sua casa. Temos uma vasta literatura traduzida para o português. Tem alguém aqui que não sabe ler? Não gosto de ler. Irmão, coloca a mão na cabeça assim, ó, ora, Deus, ajuda-me. Tira esse espírito de cegueira. Tem espírito de cegueira? Não sei, deve ter, que Paulo fala. Tira essa mundiça da minha vida, essa preguiça. Tem gente que, se abrir a Bíblia, ele não precisa nem tomar Lexotan, ele dorme. O que é isso? É o Espírito Santo. Ah, é. De santo não tem nada, né? Então a gente precisa, irmãos, precisa dar um jeito de buscar na literatura que nos auxilia a conhecermos a Bíblia. Eu vou dizer para vocês, a Bíblia é difícil, viu? Os evangelhos são fáceis, porque são histórias. Agora, não vai dizer que as cartas de Paulo são fáceis, que elas não são, elas são dificílimas. A ponto de Pedro, olha Pedro, cheio do Espírito Santo, dizer, olha, tomem cuidado que nos últimos dias vão pegar as cartas de Paulo, que são de difícil entendimento, e vão fazer delas doutrinas e heresias, doutrinas de heresias. Então são coisas difíceis. Se nós não tivermos um livro de apoio, de alguém que você percebe na história cristã da vida dele, uma pessoa embasada, cristã realmente, não vai ser fácil de compreender a Bíblia, não. E precisa dedicação. Muita dedicação.
Não é pouca, é muita. Essa é a ideia quando Jesus diz que o reino dos céus é tomado à força. Esse pleno conhecimento dessa vontade, dessa magnífica graça. Se você não tiver coragem para ir para cima, você vai continuar um bebê. E se foi selado, vai para o céu, pode ficar tranquilo, tá? Mas isso não é motivo para você continuar nessa vidinha, para nós continuarmos nessa vidinha nossa, não. Deus está querendo que nós cresçamos, que nós sejamos realmente maduros e vivamos uma vida acima da média, pelo menos biblicamente. É isso. Segunda coisa que a gente percebe aqui, o conhecimento que Paulo está falando, então é o conhecimento experimental. Paulo não está só desejando que os efésios adquirissem só teoria. Não é só isso. Você pode ler todos os livros da Bíblia e eles não provocarem mudança nenhuma no coração da gente. Nós podemos conhecer a Bíblia citando versos fora de contexto, decorar a Bíblia, teoricamente, mas se nós não tivermos a experiência, essa experiência com Cristo, com o Deus da Bíblia, não vai servir. Não vai servir de nada. Então, o que é que Paulo está desejando esses efésios? Que eles não ficassem só na teoria, que eles não ficassem só na teologia, que eles não ficassem só no intelecto. Por quê? Porque eles precisavam experimentar o Pai da glória. Conhecimento teológico, intelecto e teórico, Satanás tem muito mais do que qualquer teólogo dessa terra. Você pode juntar todos os teólogos da Reforma e eles não vão chegar aos pés de Satanás do conhecimento bíblico e teológico desse cidadão. Não vão. Tanto é que a Bíblia fala, Tiago capítulo 2, verso 19, olha o que está escrito aí. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Rapaz, o negócio é... Os demônios conhecem mais do que a gente, e por eles conhecerem mais do que a gente, o que eles fazem? Temem e tremem. Existe outra forma de santificação, de temor para o cristão, senão o conhecimento de Deus? Às vezes o nosso comportamento é pior do que o de Satanás. Diante das verdades bíblicas, a gente não teme e não treme. Sabe por que isso acontece? Porque temos o conhecimento apenas teórico. Não temos o conhecimento experimental de quem realmente é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que o Paulo chama de Pai da glória. Então é esse conhecimento que a gente precisa ter, esse pleno, o teórico e o experimental. Sem esses dois conhecimentos, nós não vamos chegar à convicção de que Deus
é o nosso Pai, de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, de que o Espírito Santo nos selou e de que somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não vamos chegar ao conhecimento de que Satanás é real, ele vai ser julgado, melhor, ele já foi julgado. Nós não vamos chegar ao conhecimento de que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Salvador, mas também é o juiz. É um Deus que tem muito amor, a ponto de dar o seu único filho, mas também é um Deus que tem uma ira, que é fogo que consome. Sem esse conhecimento, nós não vamos amadurecer. E sem essa experiência, nós não vamos crescer. Então, o Paulo, em suma, ele está desejando que todos aqueles crentes de Éfeso, todos os leitores, tivessem não só um conhecimento teórico, mas um encontro com Deus mais profundo. E isso só pode acontecer pela obra da cruz. Esse encontro aqui é algo muito mais do que acadêmico, é algo muito mais que teórico. É como se puséssemos uma cadeira e disséssemos: Deus, senta aqui, eu estou sentado aqui, eu quero me relacionar contigo. É Ele aqui e eu aqui. É esse tipo de relacionamento. É o encontro do humano e o divino. Esse é o pleno conhecimento que vai nos transformar. É aquele momento em que eu não só leio a Bíblia, mas antes de lê-la, eu vou dobrar o meu joelho para orar e pedir a iluminação, pedir o auxílio, para que o professor e mestre por excelência, o Espírito Santo, revele-me as verdades que irei ler, e que aplique essas verdades ao meu coração. Algumas perguntas devem nos inquietar aqui. Eu conheço Deus realmente? Você conhece Deus realmente? Temos procurado encontrá-lo diária e cotidianamente? Estas são perguntas que nós precisamos responder. Deus é real para mim, a ponto de amá-lo e de dedicar-me exclusivamente a Ele, em tudo o que diz respeito a Ele? Estas são perguntas. Quando me dirijo a Ele em oração, independente da posição que estou, de joelho, em pé, de olho aberto, de olho fechado, tenho plena convicção de que Ele está ali, me ouvindo. Só pode ter estas convicções quem conhece Deus. Já pensou Elias naquele momento em que estão lá os 300 profetas de Baal, os caras se batendo, se cortando, virando no Batman? Se Elias não conhecesse Deus, ele iria mandar jogar água naquela madeira ali que ia pegar fogo? Não ia. Quando a gente conhece Deus, a gente tem essa plena convicção de que a presença dEle não só está ali, mas é ela que nos direciona, é ela que nos impulsiona, é ela que nos vocaciona.
É ela quem nos protege, é ela quem nos envolve. Só alguém que conhece Deus tem estas convicções. Então, nós precisamos entender que conhecer Deus é algo que vai muito além desse cultinho que a gente faz aqui de domingo à noite, da escola bíblica dominical, do culto de quarta. Vai além disso daí. Vai muito além disso daí. Conhecer a Deus é muito diferente daquilo que a gente acha de conhecimento ou tem como conhecimento. Vocês já perceberam que quando tem uma pessoa importante e você foi apresentado para essa pessoa uma vez, aí você conversou com ela uma vez, você sai dali depois e você diz para as pessoas: eu conheço fulano de tal, e enche o peito para falar ainda: eu conheço fulano de tal, mas você só teve contato com ele uma vez. Isso significa que você o conhece? E triste, muitos de nós estamos nos relacionando com Deus assim. Uma vez apresentaram Deus para nós, até nos batizamos, tomamos até ceia, mas só falamos com Ele naquele dia lá, depois nunca mais nós conversamos. Brabeira, né? Isso é conhecer Deus? Não, não é conhecer Deus. Então a Bíblia ela vai falar de um conhecimento que precisamos ter de Deus íntimo. Demorou um pouco para eu entender isso. Que, por exemplo, o reflexo da igreja é fruto da minha vida cotidiana, da minha vida em casa. Então não adianta a gente ficar dizendo, né, vem para o culto de oração para orar. Você para e pensa um pouco. Se nós orássemos como deveríamos orar em casa, seria difícil virmos para a oração na igreja? Se nós estudássemos a Bíblia em casa como deveríamos estudar, seria um peso, uma tragédia você levantar para vir à escola bíblica dominical? Está aí. Está aí. O problema está aí. É que não está funcionando na nossa vida prática, na nossa vida diária, na nossa vida em casa. Por isso que os encontros da igreja se tornam um peso. Vira religião. Não há naturalidade, não há prazer, não há sensação de, quando será o próximo? Não há. Pelo contrário, nossa, de novo? Quarta-feira, de novo? Sábado, de novo? Domingo de manhã? Meu Deus, não aguento mais. A igreja vive um momento que reflete o que está dentro do coração. Quantas pessoas às vezes chegam para mim dizendo, eu vejo a intenção, vamos tentar fazer uma programação para atrair gente, uma programação para que seja diferente.
Se a Bíblia e a exposição da Bíblia não for suficiente, é melhor a gente mudar o nome. Tira lá a igreja e vamos colocar Danceteria Batista Canaã. Vamos substituir. Se Deus e a Bíblia e a palavra dele não for suficiente, nós estamos precisando do quê, irmãos? É de uma programação diferente? É de um pastor? Talvez seja mesmo, um pastor diferente, que não use mais Bíblia nesse púlpito. Talvez seja. Então ora aí para Deus me levar embora daqui, ou me tirar, ou trazer o que necessitam. Um dia desses, eu passando pelo corredor, aí as pessoas conversando, e aí uma disse para a outra assim: quem que vai pregar? Ah, fulano de tal. Vixe! Eu fico olhando assim, cara, que tristeza. É triste isso, hein? E por incrível que pareça, o fulano de tal tem nome: Itamar. Aí você sobe para o púlpito, você sobe, meu Deus do céu, é peso. Qual a sensação? É horrível. Vontade de abrir um buraco aqui, por isso que na hora que acaba o culto, eu nem vou mais lá para o fundo para cumprimentar. Fico aqui, desejando, Deus abençoe, vão em paz, orem por mim. Orem por mim. Nós estamos vivendo esse momento, irmãos. E olha o relacionamento. 9:5, vamos aqui só para a gente caminhar para o encerramento. Olha o tipo de conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos dele. É o mesmo que ele tem de nós. Qual é o conhecimento que ele tem de nós? Olha aí. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, Deus se dirigindo a Israel e dizendo: de todas as famílias da terra, eu somente a vocês eu conheci. Ele separa esse povo e tem um relacionamento com esse povo, a ponto de conhecê-los intimamente. E é esse relacionamento que ele deseja conosco, cristãos. Aí vem o Jó e vai dizer a mesma coisa: antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou tendo algumas experiências contigo. Nós precisamos, irmãos, ter essas experiências, porque aí nós vamos descobrir que fomos inseridos nesse plano pela exclusiva ação divina. Estamos aqui porque Deus nos chamou, e os filhos de Deus realmente chegará num dado momento da história que eles vão conhecê-lo, sem a instrução de pastor. Essa é a promessa. E aqui a gente encerra com esses dois textos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Dá essa promessa de que os filhos de Deus realmente o conhecerão, e o conhecerão porque Deus o prometeu. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então, o Espírito foi derramado. Aqui você vê Lucas
citando Joel. E o autor de Hebreus, você vê ele citando Jeremias. Jeremias capítulo 31. Vai chegar esse momento, está chegando, em que seremos impulsionados. Mas a pergunta que não cala é essa: você conhece Deus? Tem certeza de que você conhece Deus? Eu não estou lhe perguntando se você frequenta a igreja. Minha pergunta é: você conhece Deus? Conhecemos Deus, irmãos? Realmente conhecemos Deus? É só imaginarmos a resposta. Quando a gente conhece alguém que a gente ama, a gente deseja o próximo encontro com essa pessoa. É ou não é? Você ama, vamos imaginar aqui, você ama a sua mãe, ou você ama o seu pai, e você tem que sair da cidade, você mora fora, e você sai, vai embora, no dia em que você está indo embora, o que acontece? Você chora, porque você deseja o próximo encontro. Quando a gente termina o nosso momento de oração, a gente também tem essa sensação? Quando vai ser o próximo encontro? A gente chora de saudade? A gente quer o próximo encontro? Anseia por esse encontro? Bem disse Spurgeon: batize seu coração em devoção antes de avançar a correnteza dos afazeres diários. Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Aqui eu encerro. Vamos cantar e depois vamos orar. Até que os irmãos se dirigem aqui, eu quero orar com vocês. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos conhecê-lo, Deus. Nós queremos ser uma igreja que conhece o Senhor não de ouvir falar, mas que conhece o Senhor de contigo andar. Nessa noite nós te pedimos, impulsione cada um de nós aqui, para que na nossa casa, no nosso dia a dia, tenhamos momentos, encontros com o Senhor, e sejamos tomados, inundados pela Tua presença. Abençoe cada pessoa que aqui está, aquelas que nos acompanham pela internet, que este seja o sentimento do Teu povo. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém. Depois do louvor, você pode cumprimentar as pessoas. Vamos nos colocar em pé.